Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Hoje, domingo, primeiro dia da semana, dia 7 de janeiro, começamos mais uma lição que nós estudamos aqui, dando continuidade ao capítulo 18 do livro de João, dando continuidade à lição da semana passada, que falava que Cristo havia passado ali do vale, o ribeiro do Cedron, de Jerusalém para o Monte das Oliveiras, e concluímos a lição da semana passada, vendo exatamente aquele momento em que Cristo é preso, é levado à casa de Anás, depois à casa de Caifás. Na casa de Caifás ele é interrogado, e aí quando responde uma pergunta de Caifás, ele toma um soco na face, uma grande injustiça e uma falta de respeito com alguém que estava sendo educado, respondendo a pergunta de forma firme, justa e precisa. Essa semana a gente vai estudar justamente o momento ali, a partir do momento em que Cristo sai da casa de Caifás e é levado ali ao representante romano, o pretor, o pretor romano, uma espécie de governador, uma espécie de magistrado, uma espécie de governador, era o representante do César na região, lá em Jerusalém, A partir daí a gente vai continuar a história das sucessivas injustiças e o sofrimento de Cristo até o Calvário. Então, na lição dessa semana, Jesus diante de Roma, ele sai de diante da liderança religiosa dos judeus, agora é levado à liderança política de Roma. E o verso síntese está no livro de João, capítulo 18, versículo 28, que nos diz assim: em seguida, de Caifás e os judeus, da parte de Caifás e da parte dos judeus, levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Pretório era uma tenda, era uma sala, era uma casa, era um ambiente onde a autoridade romana julgava, decidia as coisas. O pretor, muitas vezes, além de governador, era uma espécie de juiz de segunda instância, algo assim, Porque ele não podia julgar todas as coisas absolutamente. Havia coisas que ele tinha que enviar para Roma julgar, Então era um juiz que, dependendo do caso, ele já decidia ali mesmo. Então Jesus foi levado, os judeus levaram Jesus para Roma, para o pretório. Eles, muito presos à religiosidade, eles seguiam a lei de Moisés ao pé da letra, mas não raciocinavam a informação, a revelação espiritual que havia na letra, a mensagem espiritual que havia na letra, Como que eles estariam impuros por entrar no ambiente romano, para participar da Páscoa, mas não estariam impuros por sentenciar um justo à morte, O que causava maior impureza no coração deles seria tocar no romano, entrar numa sala onde tinha símbolos pagãos, de deuses pagãos, ou no interior sentir fome e sede de sangue inocente para matar, porque estão gulosos por poder, por dinheiro, por status, cegados por um orgulho, um egoísmo, completamente diabólico, do mal, terrível. E aí o texto aqui parece até assim, de uma forma absurda, Não vamos trazer ele até aqui,
esse inocente que não falou nada, nunca fez mal a ninguém, né? Mas a gente não vai entrar aí, né? A gente veio tocando esse marginal, esse transgressor, esse blasfemo, e a gente não ficou impuro fazendo isso. Mas agora a gente não vai entrar aí no pretório para não ficar impuro, e vou participar da Páscoa. Como é que eu posso participar da Páscoa, né? Um ato de uma festa que deveria trazer à memória deles profundas reflexões espirituais sobre liberdade, sobre libertação, e ali ele estava justamente prendendo, mantendo cativo, oprimindo um irmão que não tinha feito nada, quando a Páscoa trazia aquela mensagem implícita: lembrem que vocês foram cativos na terra do Egito. Então, lembre disso. Então, todas as vezes que você vê algum irmão preso, solte as suas ligaduras. Toda vez que você, né, vê alguém com alguma necessidade, faça justiça. Era essa a mensagem da Páscoa. E eles estavam transgredindo completamente a mensagem da Páscoa e achavam que se tornariam impuros por uma cerimônia física. Se tornaria impuro por tocar numa parede, por estar em algum lugar, por falar com alguém. Ora, e fazer a pior das injustiças, que é sentenciar, condenar, desejar a morte de um irmão que nada fez de errado. Já imaginaram o que a religião pode fazer na cabeça de um pobre coitado que já não mais se alimenta direto da palavra de Deus, que não procura meditar na mensagem profunda e espiritual que a palavra diz, mas está preso à letra morta dos seus líderes religiosos, como o caso aqui diretamente desse povo, que estava colocando as mãos em Cristo, prendendo Cristo e levando para a morte? Pois é, aqui está um contraste terrível. Os religiosos estão sempre presos à questão física, à coisa material, mas completamente cegos para a grandeza da coisa espiritual. Continuando, amados, vamos aqui para a nossa primeira pergunta desta lição, que nos traz aqui o seguinte questionamento: como os sacerdotes deram falso testemunho de Jesus a Roma? O verso agora é o 18 e o capítulo 18, versículo 29 e o 30, nos diz assim: então Pilatos, o pretor, né? Pilatos era o pretor. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Olha, a grande prova de que aqueles religiosos eram completamente maldosos, nada tinham a ver com Deus, com a verdade, com a coisa lícita, clamavam e gritavam: apliquem a lei de Moisés, atendam a lei de Moisés, né? O verdadeiro povo de Deus é aquele que segue a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés dizia claramente que não se poderia condenar o inocente sem o crime dele ser apresentado com provas claras. Se não houvesse provas, apelasse para Urim e Tumim, apelasse para o Senhor. Por que não fizeram isso? Apelaram para César, apelaram para Roma, não apelaram para Deus, apelaram para o homem pagão, para o homem vil, para o homem que buscava conquistar o mundo, o vil metal, o poder, os prazeres carnais mais terríveis, que era o caso de Roma, né? O paganismo total. Por que eles não fizeram isso? E aí, diante dos ímpios, né? Eles fizeram pior do que Pilatos. Pilatos lavou as mãos para fugir da cumplicidade, da condenação de Jesus. Mas os judeus fizeram pior, porque eles não queriam sujar as mãos com o suposto falso profeta Jesus Cristo. Na cabeça deles, Cristo era um falso profeta. Eles não queriam sujar as mãos com aquele marginal, com aquele deturpador de crença, com aquele alienador de mentes, porque tudo de ruim eles viam em Cristo, né? Eles não conseguiam enxergar a glória de Deus em Cristo. Então tudo isso eles viam em Cristo. Eles não queriam sujar as mãos com Cristo.
Então eles pensaram assim, olha, vamos, esse negócio sujar a mão, os romanos já são sujos mesmo, vamos deixar que eles matem a Cristo, que é um justo, um inocente, e aí Deus, eles que vai derramar o sangue inocente. Olha só, que ignorância. Ora, na lei de Moisés, quem é que tinha o maior pecado? Cristo disse para dizer para Pilatos, Pilatos, maior pecado tem aqueles que me entregarem em tuas mãos. Esse tem maior pecado. E eles não conseguiam enxergar isso, eles achavam que estariam livres do sangue de Cristo, se Roma fosse quem puxasse a espada e matasse. Ora, quem encomenda a morte de alguém não tem a mesma culpa daquele que desembainha a espada e executa a pessoa? Olha só a ignorância desses religiosos cegos. Ora, tem muita gente hoje assim, seguindo a letra morta da palavra de Deus, fazendo terrível injustiça contra o próximo, que ele deveria amar, mas odeia e persegue, e acha que Deus vai julgar o outro, sendo ele o alvo do grande julgamento e da condenação de Deus, devido às suas práticas completamente maldosas e levianas. Pois bem, né? Quando Pilatos perguntou para eles, olha, me apresente qual o pecado, foi o que ele fez? Ele matou alguém, ele roubou, ele foi pego em flagrante adultério, segundo a lei de vocês, até porque segundo a lei dos judeus, eles poderiam apedrejar ali mesmo, e estava resolvido. Roma nem se intrometeria nesse fato. Um judeu que apedrejasse outro, porque foi pego em flagrante adultério, né? Os judeus ficariam cegos em relação a isso, né? Fazia que nem tinha visto. Mas, quando eles trazem um criminoso para Roma ser julgado, não é nem um pecador, o termo que ele usa aqui é criminoso. Porque Roma, não existe pecador na linguagem romana. Roma se permite pecar, se permite adulterar, se permite fazer tudo, né? O que ele quiser, deitar homem com homem, com a mulher do próximo, né? Muita coisa Roma se permitia, segundo os costumes romanos. Então Roma não tratava com pecadores, Roma trata com criminoso. Então eles disseram, olha, se ele não fosse um criminoso, olha só, nós não teríamos trazido para entregar a ti. Ora, Pilatos, para julgar com justiça, ou como o pretor deveria fazer, se fizesse diferente estaria transgredindo a lei de Roma, e César poderia julgá-lo. Olha só, que terrível. Veja que o povo de Deus, o professo povo de Deus, os sacerdotes, eles para condenar Jesus, eles transgrediram até a lei dos ímpios. Eles transgrediram até a lei dos ímpios, que dizia claramente que para condenar alguém tem que apresentar a prova do crime. Cadê a prova do crime? Qual foi o crime que ele cometeu? Se eles dissessem, Pilatos, esse é um assassino, esse aí é um traidor, ele está conspirando para tomar o trono de César, para expulsar os romanos daqui, como os zelotes, ele está querendo dar um golpe de Estado. Eles não tinham nenhuma acusação contra Jesus, contra isso. E então eles queriam dar uma carteirada ali, tentando, pelo fim da força, como quem diz, ó, tu manda matar tanta gente, manda matar mais esse aí, que esse aí também não vale nada. Era mais ou menos isso que eles estavam querendo, confia em nós. A gente bajula tanto vocês aí, pague os favores que a gente faz para vocês. Era algo terrível que eles estavam fazendo, pedindo a condenação de Cristo como criminoso, e criminoso era condenado à morte, sem apresentar a prova do crime de Cristo. Que Jesus tinha cometido algum crime? Nenhum. Já imaginou como ocorre com a liderança aí, ó, os líderes de ontem, né? Muita gente não consegue enxergar que os líderes de ontem na profecia são os de hoje. A mesma coisa, porque a história se repete, é um princípio bíblico, escatológico, é um princípio profético. Infelizmente, muita gente segue em relação a isso. Isso que está escrito aqui tornará a acontecer, segundo a própria palavra de Deus, agora no tempo do fim. Muitos pegarão os santos, como fizeram com o Mestre Jesus, pegarão os seus seguidores e os apresentarão ao poder político, os acusando de um crime que não existe.
apenas exigindo que o condenem à morte, porque a igreja passou a ter agora também um poder político, como muitos pastores estão envolvidos com a política, diretamente no poder político, tudo está caminhando para que este cenário se repita novamente, como é a palavra profética. Então, não olhemos para esse texto apenas como algo que ocorreu no passado, que já está vencido e que não acontecerá mais. Peçamos a Deus discernimento para entender o que esta palavra quer nos dizer para nós no tempo presente. Continuando, amados, vamos agora para a segunda pergunta de hoje, que nos diz assim: que orientação deu Pilatos aos sacerdotes? Por que os sacerdotes rejeitaram, aquela orientação que Pilatos deu? O verso 31 diz assim: disse Pilatos a eles, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês, mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Vejam só, meus irmãos. Primeiro aqui há dois equívocos. O primeiro equívoco é que eles não tinham o direito de executar ninguém. Tinham sim. Os judeus permitiam que aqueles que fosse pego em flagrante adultério causasse comoção social, para controle social. Os judeus permitiam que eles executassem ali a pessoa por apedrejamento, Então, para evitar uma comoção social devido à religião deles, os judeus fechavam os olhos em relação a isso. Então, eles estavam se fazendo de doido, porque o próprio Cristo disse assim, o sangue dos profetas está nas mãos de vocês. Vocês não executaram os profetas que vieram antes de mim? Vocês não mataram Zacarias entre o altar e entre o pátio e o altar? Vocês executaram, vocês mataram. O próprio Cristo acusou eles lá. Então, primeiro ponto, o erro é esse, E quando eles dizem, mas nós não temos o direito de executar ninguém, veja que na cabeça deles, eles já haviam condenado a Cristo. Eles já na cabeça deles, eles já haviam feito um julgamento e já haviam sentenciado Cristo à morte. Porque na cabeça deles agora, a única parte que faltava aqui era a execução, a realização da morte daquele transgressor. Olha a linguagem desse povo. Veja o ponto de cegueira onde eles estavam. Eles não aceitavam qualquer julgamento. Eles trouxeram para o pretório julgar. Eles não trouxeram para que o pretoriano, o pretor, julgasse. Eles trouxeram para que o pretor pudesse matar, executar. É como se eles dissessem assim, olha, nós somos o julgamento justo e você é apenas o carrasco. Nós somos o César, você é apenas o nosso servo, mate esse homem. Olha o nível de cegueira. Eles chegaram a um ponto de querer usar Pilatos como sendo uma espécie de soldado deles. Já imaginaram o nível de soberba, o nível de vanglória que estava no coração daqueles líderes religiosos que julgavam ser os oráculos de Deus, que se julgavam as únicas pessoas que conheciam na terra, que conheciam a palavra de Deus e que tinham o poder de interpretar as escrituras sagradas. Até hoje é assim. Até hoje tem pessoas que seguem a religião dos judeus, o judaísmo, ou o judaísmo messiânico. Até hoje tem pessoas que têm essa mesma soberba, esse mesmo espírito. Não só no judaísmo ortodoxo, não só no judaísmo messiânico, mas dentro do cristianismo, do protestantismo, dentro do catolicismo, dentro do cristianismo de uma forma geral, há líderes religiosos com esse mesmo pensamento. Há padres na internet pregando desse jeito, com esse espírito. Há pastores, líderes evangélicos, não vamos chamar nem protestante, que protestante ninguém protesta mais nada, Há pastores evangélicos com esse mesmo espírito, achando eles que têm o poder de julgar as pessoas, de ordenar ao poder público
pela sua reputação, pelo seu nome, porque comanda uma igreja que tem muitos votos para dar a um governador, a um deputado, a um senador, a um presidente, e ele se julga no poder de exigir algo, exigir cargo, exigir dinheiro, exigir a condenação de alguém, exigir a indicação de alguém. Estão nesse nível de prostituição, estão nesse nível de apostasia espiritual, né? O pior não é nem isso, né? Porque a gente sabe que esses homens são assim. O pior é existir membros de uma igreja que servem a essas pessoas, né? Rejeitando também a palavra, rejeitando também a verdade que liberta, rejeitando serem livres por escolherem a escravidão, né? A dominação que vem por parte desses líderes maldosos que fazem essas mesmas desgraças que fizeram aqui, essa liderança que condenou Jesus Cristo, né? Sem um julgamento justo, sem apresentar provas, né? Pois bem, quando nós lemos aqui no início do verso, que Pilatos diz: eu não vou julgar ninguém sem provas, porque nós os romanos somos mais justos do que vocês, líderes judeus que dizem que tem Deus. Nós somos mais justos. Eu, Pilatos, não posso condenar esse homem à morte, porque ele não tem crime nenhum. Vocês me apresentaram o crime dele. Qual é o crime dele? Veja que o pagão, o homem que eles temiam se contaminar com ele, era mais justo, era mais limpo, era mais puro do que eles. Não estou dizendo que Pilatos era um homem puro. Não estou dizendo que Pilatos era um homem justo, justificado por Deus. Não, não, não. Eu estou dizendo que ele era mais. Pilatos continua sendo um homem justo, um homem impuro, sem a fé em Cristo. Mas, nesse contexto aqui, Pilatos, a forma como ele está procedendo aqui, em relação ao julgamento do inocente, Pilatos está sendo mais justo do que o povo que se dizia representar, ser a mão do Deus justo, do Deus justíssimo. Já imaginaram o nível de alienação, o nível de cegueira espiritual? Aí Pilatos diz: olha, faz o seguinte, levem e julguem vocês segundo a lei de vocês. Julguem. Se ele julgasse e condenasse, aí trouxesse a Pilatos depois, ó. Nós julgamos e ele é culpado. Mas eles não fizeram isso. Julguem. E eles não queriam julgar. Eles não são justos. Eles não apresentam um julgamento. Eles apresentaram uma sentença de morte a Cristo. Eles queriam a execução da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta que eu quero fazer para a reflexão é uma só. Os líderes de ontem, os líderes religiosos, os líderes de uma forma geral, desde os dias de Adão até o presente, tem alguns, existe líderes religiosos que todos eles estão lá porque Deus colocou, no sentido de que Deus escolheu, aprovou, e tudo que eles fazem são justos, são justiça. Olhe, a maioria deles, de Adão até hoje, a maioria deles, 99% foram injustos. Poucos foram os líderes religiosos que não cometeram injustiça. Todos os sumos sacerdotes da Bíblia, começando por Arão, que fez o bezerro de ouro, que levou o povo à desgraça lá no deserto, Eli, o filho de Ofni e Finéias, que eram homens sacerdotes que não eram educados, que eram malignos, que levavam fogo estranho diante de Deus. Outros tantos sumos sacerdotes que faziam mal, né? Aqueles que quando Neemias voltou, né, para reconstruir Jerusalém, que ficaram contra Neemias, sabotando todo o trabalho. Ah, se nós tivéssemos aquela visão espiritual do que diz o livro de Eclesiastes, né, 1:9, o que foi é o que tornará a ser feito. O que aconteceu no passado tornará a acontecer agora no futuro, porque não existe nada de novo debaixo do céu. Se nós tivéssemos em mente esse princípio escatológico, esse princípio profético, imutável, inadiável, inerrante, que esse princípio é perfeito, se nós tivéssemos esse conhecimento,
Muitos de nós não estaríamos presos a determinadas lideranças que têm o mesmo espírito desses homens aí.